Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Hugo Belo. Eu estou passando aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. Desta feita, trazer uma reflexão da palavra de Deus para os vossos corações, com base no livro dos Salmos. Salmos de número 121. Salmos de número 121. Falar sobre Deus como o guarda do peregrino. Salmo de número 121, a partir do primeiro verso, nos diz assim a palavra do Senhor: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para todo o sempre. Queridos, o Salmo de número 121 é conhecido como um dos cânticos de peregrinação, cânticos de romaria, de romagem. Esse texto do Salmo 120 até o Salmo de número 134, nós temos 15 cânticos que eram utilizados pelos judeus, principalmente no período em que eles saíam das suas cidades e seguiam em direção a Jerusalém, ao templo para adorar o Senhor, para cultuar a Deus, para oferecerem os seus sacrifícios. E é interessante que, enquanto eles caminhavam em direção ao templo, eles entoavam hinos, cânticos, louvores de adoração ao nosso Deus. É interessante também nós destacarmos que, neste percurso, até chegarem ao templo, eles enfrentavam alguns desafios, algumas intempéries, algumas dificuldades. Primeiramente, de ordem natural, haja vista que o sol durante o dia era causticante, quente, à noite a temperatura ela descia para abaixo de zero. Havia também perigos como feras, animais selvagens, que naturalmente apareceriam neste percurso. E em terceiro lugar, o perigo de salteadores, o perigo de ladrões, de bandidos, pessoas que aproveitavam este período em que os peregrinos por ali transitavam para roubar, para locupletar-se, para assaltarem. Jesus ilustrou isto de maneira muito precisa na parábola do bom samaritano, quando alguém estava subindo de Jericó para Jerusalém e ele foi assaltado por alguns bandidos e tudo mais. Então, havia algumas dificuldades, havia alguns problemas, havia alguns perigos. É interessante nós partirmos da premissa que, assim como o salmista, nós também, biblicamente falando, somos peregrinos. Nós somos passageiros. Somos alguém que naturalmente está caminhando, estamos indo para a Jerusalém celestial. E enquanto por aqui nós estivermos, nós também enfrentaremos desafios, dificuldades, lutas, adversidades, perigos diversos, e que naturalmente, da mesma maneira que o salmista do Salmo 121, ele encontrou em Deus alento, socorro, conforto para a sua alma, nos momentos de dificuldade, nós também encontraremos com toda certeza. Vamos observar algumas coisas que o salmista propõe aqui ao longo do Salmo 121. Em primeiro lugar, eu vejo que este peregrino, ele põe-se a buscar socorro. O Salmos começa dizendo assim: elevo os meus olhos para os montes. Por que elevar os olhos para os montes? Há duas possibilidades. A primeira é que enquanto ele caminhava, tendo como pano de fundo todos estes desafios, ele naturalmente olhava ao derredor procurando socorro, saída. Uma segunda possibilidade é que ele olhava em direção a Jerusalém. Jerusalém era uma cidade erigida sobre os montes e era para lá que os olhos do salmista estavam fitos.
Porém, ao olhar, ao contemplar, ao colocar-se nesta disposição de procurar socorro, auxílio, alento, tendo como pano de fundo todos estes perigos, ele faz a seguinte indagação: eu olho para os montes e eu pergunto, de onde me virá o socorro? De onde virá o socorro? Qual será o caminho? Qual será o meio? Qual será a forma? Queridos, esta é uma pergunta tão comum no coração de muitas pessoas. Há aqueles que naturalmente, nos dias em que nós vivemos, um período de crise, um período de dificuldades e adversidades e conflitos, pessoas estão procurando socorro, pessoas estão procurando alento. De onde me virá o socorro? Quem me auxiliará neste momento que estamos enfrentando? Momentos de perigos diversos, perigos externos. Vivemos em uma sociedade em que a violência impera. Há perigos com pragas e doenças e enfermidades, há perigos de insegurança, há perigos de desigualdade, há perigos diversos. E a pergunta é: de onde nos virá o socorro? Quem pode nos auxiliar? Quem pode nos socorrer? Quem pode intervir, interferir, agir, fazer alguma coisa neste momento? A realidade é que nós estamos em busca de socorro, em busca de alento, em busca de auxílio, de ajuda. E o salmista, ele faz a pergunta e ele mesmo traz a resposta à sua indagação. A resposta dele é: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que fez o céu e a terra? A resposta do salmista é maravilhosa, porque ele faz questão de dizer: olha, o meu socorro, ele não vem de homens, o meu socorro, ele não vem de outros exércitos, o meu socorro, ele não vem dos deuses dos cananeus, do panteão dos amorreus, dos filisteus, não. O socorro dele é específico, o socorro dele vem de um Deus, vem do Senhor, vem de Yahvé, vem do Deus de Israel, Deus da aliança. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, e ele especifica: este Senhor não é qualquer Senhor, este Senhor é um que é Senhor e também é Criador. Ele é o Senhor que criou os céus e criou a terra. Mas por que o salmista faz questão de evocar a figura de Deus neste momento como sendo o Senhor, Criador dos céus e também da terra? Dentro deste contexto de insegurança, dentro deste contexto, eu acredito que o salmista assim o faz porque ele está querendo frisar a seguinte coisa: o Deus a quem eu confio, o Deus para quem os meus olhos estão fitos e focados, é um Deus que criou todas as coisas. E se ele criou todas as coisas, naturalmente, pela sua providência, ele coordena todas as coisas, ele controla todas as coisas, ele comanda todas as coisas, nada foge do controle dele. Querido, faz-me lembrar a experiência de Jó, do patriarca Jó, alguém que enfrentou circunstâncias terríveis de perdas, de conflitos, de dificuldades, e Jó clama a Deus. Deus passa 38 capítulos em silêncio, não responde-o, e quando Deus responde a Jó, uma das coisas que Deus diz é: Jó, onde tu estavas quando eu coloquei os alicerces da terra? Deus faz questão de mostrar a supremacia dele para com a criação, isso levando Jó à seguinte compreensão: Jó, eu sou o Deus que criei todas as coisas, e se eu criei, eu mantenho, eu sustento, eu comando, eu coordeno. Esse é o Deus da Bíblia. E o salmista faz questão de dizer: o meu Deus, o Deus que cuida de mim, é o Deus que criou os céus e também criou a terra. Esse é o nosso Deus. Eu gosto daquilo que diz o Charles Spurgeon, quando ele diz assim: a ajuda vem aos santos apenas do alto, eles a procuram inutilmente em outros lugares. Devemos levantar os nossos olhos com esperança, expectativa, desejo e confiança. Esta deve ser a nossa postura: erguer os olhos, olhar para cima, olhar para o alto, entendendo que o nosso socorro, ele vem de Deus, ele não vem dos homens. O nosso socorro vem de um Senhor, e este Senhor, ele também é Criador de todas as coisas, e é ele que coordena, que comanda, que guia, que dirige. Ele é o Deus da nossa vida. É isso que o salmista quer nos ensinar a partir deste texto. Dos versos de número 3 até o verso de número 8, o salmista, ele mostra-nos os momentos em que o cuidado de Deus se manifesta, o momento em que Deus o guarda, os momentos em que Deus nos guarda. Observe que ele começa dizendo no verso 3:
Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Esta expressão ele naturalmente está ligado ao contexto imediato. Ele aqui é o Senhor, ele aqui é aquele que é o socorro, ele aqui é aquele que criou os céus e a terra. Este mesmo, ele não permitirá que os seus pés vacilem. A maioria dos estudiosos acreditam que nós temos aqui uma espécie de resposta à oração que o salmista acabara de fazer. É como se ele clamasse, ele suplicasse, ele dissesse: de onde vem o meu socorro? E em resposta a isso, é apresentado Deus como um Deus que guarda, que cuida, que está ao seu lado. Em primeiro lugar, ele diz: ele não permitirá que os seus pés vacilem. Olha só que interessante, irmãos. Enquanto estes peregrinos caminhavam em direção a Jerusalém, eles enfrentavam dificuldades, passavam em cordilheiras, em abismos, em momentos em que, se os pés resvalassem, eles poderiam perder a própria vida. E o salmista deixa bem claro: olha, é Ele quem sustenta os meus pés, Ele quem sustenta os teus pés, Ele quem nos dá estabilidade, força, sustentação. Quando o texto usa a expressão ele não permitirá que os seus pés vacilem. Pés aqui é uma figura de linguagem, é um sinédoque. Na realidade, ele quer falar do ser de maneira íntegra, completa, plena. Ele está dizendo: Deus não te deixará vacilar completamente. É o Deus que te sustentará, é o Deus que te dará estabilidade. Queridos, nós precisamos olhar para esse texto e naturalmente descansar o nosso coração. Embora saibamos que os caminhos da vida são perigosos e difíceis, ainda assim nós resistiremos, porque o Senhor, Ele não permitirá que o nosso pé vacile. E se Ele não permite, isso não acontece. Se Ele não permite, se Ele não faz uma concessão, então isso não ocorrerá. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem mantém o nosso pé seguro, Ele quem nos dá estabilidade. Eu quero ministrar ao seu coração isso. Talvez você esteja inquieto diante de tantas circunstâncias, tantas notícias, tantos prognósticos negativos. Talvez o seu pé por um pouco quase resvalava, mas Deus me trouxe aqui para te dizer isso: eu sou Deus que te seguro, eu sou Deus que te sustento, eu sou Deus que te dou estabilidade. Os teus pés estão seguros, porque é Deus quem está com você, em nome de Jesus. Observe que o salmista ele vai além, porque ele usa uma outra figura muito bela para falar do cuidado de Deus. Ele diz assim: não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. A figura naturalmente é a figura de um guarda, é a figura de uma sentinela, é a figura de um vigilante, é a figura de alguém que naturalmente passou a noite toda resguardando uma cidade, guardando-a dos iminentes investimentos ou investidas dos seus inimigos. É interessante nós olharmos uma coisa, irmãos. Embora se a figura for de maneira clara, perfeita, ou se nós resumirmos apenas ao homem, nós nos frustraríamos, porque o homem, por mais que ele esteja guardando, vigilante, o cansaço vem, a fadiga vem, ele está exaurido, ele está cansado, ele dorme, ele dormita, ele cochila e naturalmente ele deixa as cidades à mercê. Isso aconteceu, por exemplo, com Saul. Certa feita, Saul com o seu exército, os seus soldados, os capitães, todos aqueles que estavam ao redor dele dormem e deixam o rei à deriva, à mercê dos seus inimigos. O homem pode acontecer isso, mas o interessante é que o texto diz que Deus é quem coloca-se nessa condição de guarda. Deus é aquele que não dorme nem tampouco cochila, dormita, tosqueneja, traz esse sentido. Então, queridos, ele de fato mantém-se alerta, mantém-se vigilante, mantém-se atento. Eu gosto do que diz Spurgeon quando ele diz assim: a palavra guarda, ela é cheia de significados. Ele nos guarda como um homem rico guarda o seu tesouro, como um capitão guarda a cidade, como um destacamento real guarda a coroa do seu rei. Esse é o sentido. É alguém que dedica-se, que investe todo o tempo, toda a energia, todo o vigor
para proteger, para guardar, para velar. E se Ele guarda dessa maneira, você pode dormir em paz, você pode descansar em paz, você pode confiar, porque o salmista em outro lugar disse que Ele dá aos seus até enquanto dorme. Descanse o seu coração por isso. Isso me faz lembrar, irmãos, a história, o exemplo de um certo homem, um capitão, alguém que comandava um grande navio, que ele costumava fazer algumas viagens de Liverpool para Nova York. Certa feita, enquanto o navio estava cheio de pessoas, ele caminhando no mar, em um marasmo tranquilo, quando de repente, de maneira abrupta, inesperada, um vento forte bate com ímpeto naquele barco, balança tudo e parece que o barco quase a pique. Os tripulantes que ali estavam levantam-se preocupados, com a mente perturbada, vestem a roupa porque não sabia o que poderia suceder logo após, e começam aquele murmúrio, aquele barulho, aquela murmuração dentro do barco, até que a filha do capitão, uma criança de 8 anos, ela se levanta assustada e ela pergunta para aquela multidão de pessoas: me digam uma coisa, o meu pai, ele ainda continua no controle desse barco? E as pessoas respondem sim, o seu pai, ele continua no controle desse barco. Naquele mesmo momento, essa menina se deita, essa menina descansa, essa menina dorme, e ela nos ensina uma lição. A lição que, se o seu pai estava no barco, ela confiava no seu pai, ela confiava naquele que tinha o controle de todas as coisas. Para nós, semelhantemente, se Deus é o nosso guarda, se Deus é aquele que está cuidando, se Deus é aquele que está adiante de nós, queridos, você pode dormir tranquilo, você pode descansar a sua alma, você pode descansar o seu ser, você pode confiar que sim, Ele é o Deus que cuida de nós, Ele é o Deus que tem o controle da nossa vida. É isso que eu quero que você reflita neste momento. Esse cuidado, ele é tão fantástico que o salmista, ele faz uma abordagem de maneira macro, quando ele diz assim: Ele é o guarda de Israel, Ele é o guarda da nação, Ele é o guarda dos eleitos, Ele é o guarda do povo de Deus. Mas ao mesmo tempo, o salmista, ele passa para uma perspectiva micro, pessoal, tete a tete, com o próprio homem. Ele diz: o Deus que guarda Israel é o Deus que também guarda você. O Deus que relaciona-se com o povo, com a nação, é o Deus que se relaciona de maneira pessoal. E por isso você pode descansar. E esse cuidado é tão pessoal, é tão próximo, é tão perto, que ele avança quando ele diz assim: olha, é como se fosse a sombra à sua direita. Queridos, que coisa gloriosa. Imagine-nos, nós não conseguimos nos esquivar da nossa sombra, nós não conseguimos fugir da nossa sombra. E o salmista diz: é exatamente esta figura que eu posso expressar o cuidado de Deus. É como uma sombra que está próxima, é como uma sombra que nos acompanha, é como uma sombra que está ao nosso lado. Alguns estudiosos acreditam que esta linguagem, esta expressão da sombra também pode ser utilizada em referência às sombras das montanhas, quando eram projetadas sobre aqueles peregrinos que estavam cansados e fatigados da viagem. Enfim, a proposta é descansar nele. Ele está tão próximo que ele provê descanso, que ele cuida, que ele guarda, que ele está ao nosso lado. E esse cuidado é um cuidado que já foi exemplificado na história, é um cuidado que já foi vivenciado pelo próprio Israel, pela nação de Israel. É um cuidado que naturalmente esteve com eles em todos os momentos. No verso 6 ele diz: de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Olha que coisa gloriosa. Lembre-se, por exemplo, de quando Israel saiu do Egito sob a liderança de Moisés. Deus os tirou com o braço forte, Deus os guiou por 40 anos no deserto, não faltava comida, não faltava alimento, as roupas, elas cresciam no corpo, as sandálias cresciam nos pés, e a Bíblia diz que durante o dia, para que Deus aplacasse ao sol causticante do deserto, Deus colocava uma coluna de nuvem à noite, para que aquelas pessoas não morressem de hipotermia por causa do frio, clima gélido. A Bíblia diz que Deus mandava uma coluna de fogo, ou seja, o cuidado de Deus se manifestando. E é exatamente isso que o salmista disse: olha, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Os males do dia e os males da noite não os alcançará. Por quê? Porque é Deus quem cuida, é Deus quem guarda, é Deus
Deus quem vela, é Deus quem protege. Glorificado seja o nome do Senhor. Observe, irmãos, que ele avança quando ele diz ainda no verso de número 7, o Senhor guardará você de todo mal. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que o mal, os males, todos os males, todas as aflições, todas as dificuldades, de fato Deus nos guarda. Você pode até dizer, pastor, mas e porque eu enfrento determinadas lutas? Isso não quer dizer que não a enfrentemos, mas observe que mesmo as enfrentando, Deus, ele guardará a nossa alma, ou seja, Deus guardará a nossa alma de um mal maior, de males maiores, de um mal que naturalmente alcançará todos aqueles que não estão debaixo desse cuidado, desse Deus de Israel. Então, embora ele manifeste o seu cuidado de maneira pontual, ele também guardará a nossa alma, o nosso ser interior, de todos os males, dos quais estes males pontuais não podem afligir. É preciso que nós observemos também o que disse Paulo: ainda que o homem exterior se corrompa, todavia o nosso homem interior, ele se renovará dia após dia. É isso que acontece. Ele guarda a nossa alma, ele guarda o nosso ser interior, ele guarda-nos de todos os males, ele previne-nos de enfrentarmos um mal maior que naturalmente sucederá. Então, queridos, guardemos essa palavra e entendamos que é esse Deus, o Deus do salmista, é o Deus que tem cuidado de cada um de nós. Observe que o texto diz no verso de número 8, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. Que conforto para este homem, que alegria, que contentamento, que confiança, que palavra gloriosa para alguém que sairia das suas cidades e enfrentaria todos os desafios. E o salmista está dizendo, olha, ele guarda a sua saída e a sua entrada. Ele é o Deus que te levará e é o Deus que te trará em paz. Ele é o Deus que manterá a sua mão estendida sobre vocês e nada lhes acontecerá. É o mesmo Deus que cuida de nós, é o mesmo Deus que guarda a nossa saída e a nossa entrada. É o Deus que tem estendido as suas mãos de Deus sobre as nossas vidas e tem nos provido e nos prevenido de enfrentarmos determinadas situações. Você pode até dizer, pastor, mas este cuidado, ele é um cuidado perfeito, ele é algo presente, ele é algo visível, ele é algo constante, mas esse cuidado ele tem uma data determinada para findar-se. Esse cuidado ele é temporário e eu digo para você, não. Esse cuidado naturalmente ele é hoje e ele é uma realidade perene, permanente. Olha o que diz o salmista no final do verso 8, desde agora e para todo o sempre. Esse cuidado não é um cuidado apenas momentâneo, é um cuidado que se estenderá para todo sempre, por toda a eternidade. Deus nos guardará nesse plano terreno, nesse plano natural, nesse plano palpável, tangível, mas Ele é o Deus que nos guardará por todos os dias até toda a eternidade. Lembre-se do que Jesus disse sobre os discípulos: Pai, aqueles que Tu me destes, eu os guardei, nenhum se perdeu a não ser o filho da perdição. Jesus deixou bem claro, Ele cuidou, Ele guardou, Ele velou, Ele protegeu. Foi isso que Ele disse para o apóstolo Pedro: Pedro, olha só, Satanás me pediu para te cirandar, para vos cirandar como ciranda o trigo, mas eu intercedi por vocês, eu guardei vocês. É isso que Ele está dizendo. Então, queridos, da mesma maneira, guardemos confiantemente essa palavra. O mesmo Deus que trouxe alento ao coração do salmista, enquanto ele estava no caminho, enquanto ele estava na peregrinação, enquanto ele estava indo para Jerusalém, é o Deus que naturalmente traz ao meu e ao teu coração essa confiança. Creia nisso. Ele está com você, aí onde você está. Ele está contigo, Ele está te guardando e nada poderá te atingir, porque é Ele quem está ao nosso lado. Ele é como guarda, Ele é como a sombra, Ele é aquele que sustenta meus pés, Ele é aquele que me guarda durante o dia, durante a noite, Ele é aquele que guarda a saída, a entrada, Ele é aquele que nos guardará para todos sempre e eternamente. Então que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça você, que Deus sustente você. Continuemos caminhando, olhando para frente, erguendo os nossos olhos, olhando para além dos montes,
transpomos os montes com os nossos olhares, porque o nosso socorro vem de alguém que está acima dos montes, acima da sua criação, alguém que é sempre eterno, Deus soberano, maravilhoso, é o nosso Deus. Eu quero neste momento orar pela sua vida, eu quero fazer uma rápida oração por você. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigado pela tua mão de Deus que está estendida sobre as nossas vidas. Eu peço que o Senhor visite cada pessoa a quem este vídeo tem alcançado, cada um dos meus irmãos e irmãs, que a tua bênção os alcance. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida, fique na paz e até logo mais.